Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Moroni, capítulo 8, que é uma epístola, tá bom? Que o pai de Moroni, Mormo, ele envia para seu filho. Durante eu for lendo aqui, eu já vou explicando algumas coisas. Ao estudar esse capítulo aqui, eu observei que ele é muito autoexplicativo. Difícil colocar algum comentário, porque ele está rasgando o véu, já falando logo a verdade de maneira que não dá para distorcer ou a pessoa pegar e querer fazer uma outra interpretação do que está aqui, tá bom? Então vamos lá aqui, ó, começando em Moroni, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Uma epístola de meu pai Mormo, escrita a mim, Moroni, e foi-me escrita logo após o meu chamado para o ministério. Desta maneira ele escreveu. Então, algo aqui que está acontecendo é que Moroni ele recebeu um chamado dentro do ministério, chamado ali na igreja. E agora o pai dele estava instruindo ele por meio dessa carta aqui. Diz assim, versículo 2 e 3. Meu amado filho Moroni, alegro-me muito que teu Senhor Jesus Cristo lembrou-se de ti e tenha te chamado para o seu ministério, para a sua obra sagrada. Lembro-me sempre de ti em minhas orações, rogando constantemente a Deus, o Pai, em nome de seu santo Filho Jesus, que ele, por sua infinita bondade e graça, te conserve constante na fé, em seu nome até o fim. Isso aqui é exatamente as minhas orações para minha filha que está na missão. Eu sou muito grato pelo o Senhor chamar minha filha para fazer uma missão de tempo integral, né? Ela está servindo lá. É, e também eu me lembro sempre da minha filha, né, nas minhas orações, né? Então, igual Mormon, né? Ele está falando para o filho dele aqui. Lembro-me sempre de ti em minhas orações. Ou então eu lembrei bastante aqui da minha filha. E aqui dá para ver o amor, né, que Mormon ele tem pelo seu filho Moroni, já chamando ele ali de filho amado. Então a gente vê um carinho nessa carta aqui. E ele continua: Agora, meu filho, falo a respeito de uma coisa que me aflige extremamente, pois aflige-me que surja disputa no meio de vós. Então, aqui ele fala, olha, ele dá as boas-vindas, começa a falar ali, parabéns pelo chamado, mas agora ele fala, ó, tem uma coisa que está me deixando completamente aflito, tá bom? Que está acontecendo aí no meio de vós, essas disputas. Ele diz aqui, pois se eu souber, pois eu soube a verdade que tem sido disputas no meio de vós, relativas ao batismo de criancinhas. Então, esse é o ponto que ele quer colocar aqui, né? A disputa que está havendo, justamente por conta do batismo de criancinhas. E aí ele vai explicar por que não devemos batizar criancinhas, tá bom? Então, ele começa aqui dizendo aqui, ó, versículo 5. O versículo 5 eu leio, é o versículo 6. E agora, meu filho, desejo que vos esforceis muito para que esse grave erro seja removido de vosso meio, porque é, porque é com essa intenção que escreve essa epístola. Então, Moroni ali agora como líder, né, e Mormo escreve, né, o pai dele escreve justamente para ele como líder remover esse erro do meio do povo. O que estava aqui acontecendo? Aqui é um contexto de guerra, está havendo muitas guerras e muitas crianças estão morrendo. Os relatos aqui é que os lamanitas, ao guerrear os nefitas, matavam crianças, mulheres, né? Era aquela chacina. Então, eles estavam pensando, nossa, o batismo é algo essencial para entrar no reino de Deus. Então, precisamos batizar nossas crianças, porque elas estão morrendo antes do batismo, então elas não vão poder ir para o céu. Isso é o pensamento do povo. E aqui, Mormon ele quer corrigir isso, falar que não é necessário batizar criancinhas, né? Então ele continua dizendo aqui, ó, pois imediatamente após saber dessas coisas sobre vós, ou seja, sobre o batismo de criancinhas pequenas, inquiri ao Senhor a respeito do assunto. Pelo poder do Espírito Santo veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, essa é a revelação que ele recebe sobre esse assunto, sobre batizar criancinhas.
Agora ouve as palavras de Cristo, seu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Eis que eu vim ao mundo para chamar os justos, não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs, por serem incapazes de cometer pecado. Portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa, de modo que sobre elas não tem poder, e a lei da circuncisão foi abolida por minha causa. Bom, aqui então a gente observa que nessa carta, Mormon, né, ele fala sobre o batismo de crianças aqui, e aqui ele fala uma frase que Jesus Cristo disse, tá bom? Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 9, versículo 12 e 13, Jesus Cristo fala exatamente isso, né, que não necessitam de médicos são, mas sim os que estão doentes. Só que quando ele diz lá no Novo Testamento essa frase, ele não especifica quem são os são, mas ele fala a respeito do pecado. E aqui, Mormon, ao explicar essa parte dessa escritura, ele fala, então, sobre que os são as criancinhas, tá bom? Então, ele coloca aqui que os são as criancinhas, porque são incapazes de pecar. Ele começa a explicar sobre isso aqui, ó, versículo 9, né? Moroni, capítulo 8, versículo 9. Desta maneira, o Espírito manifestou-me a palavra de Deus. Portanto, meu amado filho, sei que é um sério escárnio perante Deus batizar criancinhas. Eis que te digo que isso deverás ensinar: arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados, sim, e ensinar aos pais que devem arrepender-se e ser batizado e tornar-se humilde como suas criancinhas, e serão todas salvas com suas criancinhas. Então ele tá tirando do meio aquela doutrina errada que eles estavam colocando de batizar criancinhas. Ele vai falar, olha, o que tem que fazer? O que o Senhor fala? Para nós nos tornarmos como uma criança, porque as crianças são puras. Bom, então ele fala que quem tem que se arrepender são os adultos, são pessoas que pecam, tá bom? E aí, ao se arrependerem, serão todos salvos junto com as criancinhas, tá bom? Porque as criancinhas não têm pecado. Esse é o tema principal que ele vai falando aqui, ó. E suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que o batismo é para o arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. E as criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. É que eu me perdi aqui. E as criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. E se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável e faz acepção de pessoas. Porque quantas criancinhas morreram sem o batismo? Portanto, se as criancinhas não podem ser salvas sem batismo, devem ter ido para um inferno sem fim. Então aqui ele vai colocando a linha de raciocínio aqui, né? Então, se as criancinhas não são salvas, Deus é um Deus parcial e faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem ser batizadas? Então, ele está explicando aqui que não, as criancinhas elas não necessitam de batismo, porque elas já são salvas por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então, por meio da expiação de Cristo, elas já são salvas. E aí ele fala que é uma grande iniquidade, né, pensar que as criancinhas são salvas em virtude do batismo, enquanto outras criancinhas que morreram sem o batismo, deveriam ir para o inferno. Esse é o pensamento do povo e por isso eles estavam batizando as suas criancinhas. E aqui Mormon, então, ele está, logo que ele soube sobre isso que estava acontecendo dentro desse contexto de guerra, então ele pega e intervém por meio dessa carta aqui para que Moroni possa conseguir melhorar as coisas ali. Vamos lá. Versículo 16 aqui. E ai daqueles que pervertem os caminhos do Senhor, desta maneira, porque perecerão. E a não ser que se arrependa, eis que falo ousadamente, tendo a autoridade de Deus. Então ele está falando essas palavras ousadamente, ou seja, com confiança. Essa que é a ousadia dele, com confiança, com a autoridade de Deus, para repreender esse tipo de prática de batizar criancinhas.
tendo a autoridade de Deus. E não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu gostei dessa frase aqui, né? O perfeito amor lança fora todo o medo. Bom, essa escritura aqui também está lá no Novo Testamento, em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz lá assim, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Dependendo da tradução, vai estar igualzinho aqui na que Mormon escreveu aqui. E aí é uma pergunta, né? Como que esse versículo foi parar aqui, né? Essas palavras aqui. Se está lá no Novo Testamento, como que veio parar aqui, né? Já até me fizeram essa pergunta. Tem 2 noais que explica sobre isso, sobre frases do Velho Testamento, versículos do Velho Testamento e versículos do Novo Testamento dentro do livro de Mormon. Tem 2 noais aí que explica sobre isso. Vamos ver se eu acho, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Mas uma das explicações que eu tenho aqui, que eu gostaria de compartilhar, por exemplo, a gente estudou ontem, Moroni capítulo 7, lá no versículo 48, fala que a caridade, né, ela é sofredora, benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses, tudo crê, tudo suporta. E isso, né, essas palavras que nós estudamos ontem, também está lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, tá bom? É Paulo escrevendo ali aos Coríntios. Só que aqui, quando a gente tem que lembrar que essas palavras veio parar aqui no livro de Mormon, quando Jesus Cristo, né, é o que eu acredito, quando Jesus Cristo ele esteve entre os nefitas, ele ensinou muitas coisas. E nem a centésima das coisas que ele falou foi registrada. E agora, né, os profetas estudando essas coisas, eles vão trazendo alusões sobre o que Cristo ensinou, tá bom? Então eu acredito que seja esse o caso aqui. Por exemplo, essa de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, que está igual aqui, Moroni capítulo 7, tá bom? Quando fala do amor ali. Tem um dos primeiros, o pessoal chama dos primeiros pais da igreja, né? Mas na verdade ele foi um bispo, Clemente. Clemente ele foi um bispo e ele escreveu inclusive também uma carta, né, uma epístola para Coríntios, tá bom? Então provavelmente ele já passou lá. Clemente ele foi um dos bispos, tá bom? Depois no primeiro século ali da igreja, ele foi um dos bispos. E ele conhecia Paulo. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo fala: Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho. E com Clemente, aqui o nome de Clemente, e com Clemente e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Então, aqui está falando que com Clemente, esse Clemente aqui, ele foi bispo lá em Roma, no primeiro século da igreja. E ele também escreveu epístolas, escreveu cartas, tá bom? E aí, só que essas cartas não vieram parar dentro do Novo Testamento, quando fizeram a seleção de quais cartas iriam vir, a de Clemente não veio, até porque Clemente ele não era um apóstolo, né? Ele foi um bispo lá na igreja em Roma, tá bom? E aí é interessante que, se nós estudarmos, porque essas cartas existem até hoje, essas cartas de Clemente e os comentários dele, e ele trata, né, Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, né? Ele fala da divindade de Jesus Cristo nessas cartas. Agora, algo interessante é que 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo, né, ele fala sobre o amor, a caridade, o puro amor de Cristo. Tem até uma música, né, do Legião Urbana que fala sobre esse 1 Coríntios 13, sobre o amor, né, precisa amar as pessoas. Bom, enfim, quando Clemente, né, que conheceu Paulo, conforme nós vemos aqui, ele fala sobre essas palavras, as mesmas que Paulo, ele atribui essa frase a Jesus Cristo e não a Paulo, né? Então, como na época eles usavam, eles só escreviam, já não colocava quem foi o autor da frase. Então, não significa que foi Paulo que teve a ideia de 1 Coríntios 3 ali, mas sim são as palavras de Cristo, segundo quem está dizendo é Clemente, né, que conhecia Paulo aqui.
Então ele fala sobre as mesmas palavras que Paulo ali, mas atribuindo elas que eram palavras de Cristo, tá bom? Então é bem interessante pensar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá. Ele falou lá no versículo anterior, né, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Vamos continuar no Moroni, capítulo 7, versículo 17. Estou cheio de caridade, que é o amor eterno, ou seja, o puro amor de Cristo. Então ele fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E então nós precisamos estar cheios deste amor. E Mormon está cheio deste amor aqui. Por isso, o pensamento dele sobre as criancinhas é diferente. Ele diz aqui, ó: portanto, todas as criancinhas são iguais para mim. Todas as crianças são iguais perante ele. Bom, todas são santas, são puras. Amo as criancinhas, portanto, com um perfeito amor. E elas são todas iguais, participantes da salvação. Pois sei que Deus não é um Deus parcial, e nem um ser variável, mas é imutável de eternidade a eternidade. E as criancinhas não podem arrepender-se, portanto, é grande iniquidade negar-lhes as suas puras misericórdias de Deus. Portanto, porque estão todas vivas nele, em virtude de sua misericórdia. E aquele que diz que as criancinhas necessitam de batismo está negando as misericórdias de Cristo e desprezando a sua expiação e o poder de sua redenção. Então, aqueles que acreditam que as criancinhas necessitam de batismo está negando a misericórdia de Deus de salvar as criancinhas, a não ser que seja pela condição do batismo ali. Então ele falou que as criancinhas elas não necessitam de batismo. Ele deu vários exemplos aqui, tá bom? Que o batismo são para aqueles que têm que se arrepender, que têm pecado. Como as criancinhas não têm pecado, elas não necessitam de batismo, tá bom? Vou encerrar por aqui, tá bom? A mensagem. Amanhã eu vejo se eu continuo ainda nesse capítulo ou se a gente passa para o capítulo 9 aqui, tá bom? Então, gratidão a todos por todos os dias nós estarmos estudando juntos as Escrituras. Compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.